Olá, seja bem-vindo ao episódio 4 do podcast Marketing Bem Feito. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui como convidada a médica dermatologista, doutora Fernanda Mello Miller, que vai compartilhar os desafios na construção da sua trajetória na dermatologia. Doutora Fernanda, formada em medicina pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, se especializou em dermatologia pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Atua como dermatologista desde 2013, quando voltou a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para exercer a sua missão. Em 2015, realizou o sonho de inaugurar sua própria clínica de dermatologia, a Solarium Clínica Dermatológica, junto com o seu marido, também médico dermatologista, Dr. Vinícius Tomazoni. Em 2019, novos planos e objetivos, iniciou uma nova jornada de atendimentos na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, onde atua até hoje e agora com uma clínica própria também por aqui. Quantas conquistas em 10 anos, doutora Fernanda? Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Marla. É um prazer para mim estar aqui contigo, né? Que eu já trabalho, já conheço a mulher já há algum tempo e tá só me ajudando aqui nessa nova trajetória que a gente começou em 2019, eu e Vinícius, aqui na cidade. Tá certo. Fernanda, dois momentos importantes na tua trajetória, né? 2013, iniciando lá em Rio Grande, né? Nessa missão, né? Como médica dermatologista, foi um momento bastante desafiador, acredito, o início, saindo da toda a parte acadêmica, né? Para Sim. começar a colocar em prática conhecimento, experiências. E depois, em 2019, no novo estado. Quero que você conte aqui, para quem está nos acompanhando, como que foi esses dois momentos, né? 2013 e o quanto diferente foi em 2019, já com as redes sociais, com outra forma de fazer marketing, porque de lá para cá mudou muita coisa. Sim, foram momentos completamente diferentes, né? Com objetivos diferentes também, né? Um objetivo em comum, né? Que é querer dar certo, né? Chegar no paciente com uma forma de atender que a gente sempre pensou, personalizada ali, com carinho, do nosso jeito. Só que em 2013, né? A gente... um pouquinho antes, né? Eu me formei em 2008, tô fazendo 15 anos de formado esse ano. E saí da faculdade, fui para a residência de clínica médica e depois fiz a dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre. E a gente tem que pensar em tudo como foi, né? Uma faculdade pública, um serviço 100% SUS, depois uma residência de clínica médica num serviço também voltado para o SUS. E depois, o primeiro contato que a gente teve, assim, com o paciente, né, de convênio particular, foi na residência de dermatologia. Então, assim, são mundos muito diferentes, né? E que na faculdade a gente é preparado para cuidar da doença, para cuidar do paciente, só que a gente não sabe o que espera um consultório, né? Como é que é a vida profissional? A gente, às vezes, tem aquela imagem do professor ali, né? Do meio acadêmico mesmo, e não imagina como é a vida, como é que é o consultório, né? E o primeiro impacto que a gente teve foi na residência de dermatologia. Eu nunca me esqueço, uma das primeiras aulas foi na primeira semana, na residência de dermatologia, lá na Santa Casa. O professor André Carvalho fez uma aula pra gente, como montar seu consultório. Olha que bacana, mas pelo menos já É. teve uma ideia ali, né? E aí a gente saiu daquela aula, assim, ó, os 6, né, futuros dermatologistas apavorados. Nossa, eu nunca vou ter meu consultório. Porque ali ele apresentou custos, né, Parte de gestão. gestão, né, e lá ele citava, né, a propaganda, né, que era uma coisa muito, naquela época era jornal, revista, né, TV, catálogos, rádio. eventos, né, isso que ele nem falava muito disso, mas citava algumas coisas. Então, acabar a dermatologia e voltar para uma cidade que também a gente não tinha conhecidos, né? Eu sou de uma família que não tem médico, não tem ninguém da área da saúde. Então, eu não tinha um exemplo. Tinha, assim, pessoas, assim, da faculdade, alguns colegas, né, que viraram colegas, professores, que eu via que eram bem-sucedidos nas suas profissões, mas não tinha aquela coisa do dia a dia, não tinha um exemplo para seguir. A gente voltou para Rio Grande numa situação, assim, muito
eu comecei a namorar o Vinícius na residência, eu pensava, nossa, é um lugar que tem pouco dermatologistas, né? Eu vou voltar para lá, vai ser bom lá as pessoas, né? Eu conheço o meio médico. E aí, como é que foi voltar para lá e fazer a nossa propaganda, né? O que vocês fizeram? O que a gente fez? A gente chegou numa cidade que a gente conhecia os professores, a gente tinha, né, a gente era bem visto, né, pelo menos a gente fez um bom trabalho quando passou por lá. Eu trabalhava em Porto Alegre na época, tinha preceptores da residência que tinham convidado para trabalhar, então eu ia e vinha, né? E aí, a primeira coisa que a gente fez foi... Eu fui atender com um professor meu e ele com uma médica dermatologista da cidade. A gente fez cartões de visita, né? E aí, a gente distribuiu para os colegas, né? Para os nossos professores. Estamos de volta, né? A gente se formou, foi se especializar, estamos voltando e estamos aí, né? Quem quiser nos encaminhar pacientes, vamos ficar muito felizes. E a gente fez... revista, a gente botou anúncio, jornal e rádio na época. Era o que tinha, Sim. Né? E começou a ter aquele paciente que vinha, aí o boca a boca, aí eles acharam muito bom os professores, né? Tipo, que legal, vocês estão de volta, conheço vocês. Começaram a dar os cartõezinhos, os pacientes iam lá, marcavam. E depois, né, para encher a agenda, né, que é a angústia, né, de não... Não é que não é se programar, a gente quer começar a trabalhar, quer ganhar o dinheiro, quer fazer a sua vida, né? Entramos nos convênios lá e aí foi aquele boom. Era uma época que a cidade, né, em si estava um boom do polo naval, muita gente na cidade e cresceu de uma forma muito rápida o consultório, né? Tanto para mim quanto para o Vinícius. E aí chegou o momento que a gente precisou ter o nosso espaço para dar conta daquele volume. E aí que a gente, né, isso foi em 2013, eu ainda fazia a saída e vinda para Porto Alegre. Final de 2013 eu parei e fiquei só em Rio Grande, só que aí o espaço lá onde eu atendia não comportou mais, né, os meus pacientes. E aí eu achei um lugar e aí falei pro Vinícius, é esse, vamos lá. E aí ele saiu do lugar que ele atendia também e a gente montou a clínica. E foi um ano, assim, que foi uma loucura, né? Foi tudo junto. A gente casou, adquiriu o nosso apartamento, a nossa casa e o consultório. Só que com o tempo, cresceu muito rápido, foi muito legal ali. A gente fez o nome da nossa clínica. Aí, com isso, a gente parou de fazer a propaganda para a Fernanda e para o Vinícius. A gente queria que as pessoas conhecessem a Solário, né? E o nosso objetivo era ter mais pessoas lá dentro para atender também, né? E crescer, crescer, né? Todo médico sonha em ter uma clínica, primeiro um consultório, depois uma clínica. Sim. E ter uma equipe trabalhando, oportunizar para novos profissionais estarem ali também trabalhando junto. E essa é a ideia de crescimento que vocês têm. E aí para isso acontecer, né? Nesse meio tempo foi tendo outros eventos, me chamava para participar de alguma entrevista na rádio, tinha campanha do câncer de pele, prêmios lá da cidade, né? Talento jovem, talento, várias coisinhas que eu e o Vinícius fomos premiados por estar atuando ali, né? E aí, em 2016, né? A gente começou, 2015, 2016, a gente começou a ficar focado mais na clínica para trazer o paciente para a clínica, né? E aí, em 2017, eu engravidei, né? Teve o João e o consultório cheio, eu trabalhando um monte, eu sou muito, né, workaholic. Eu trabalho, você tem que trabalhar. E aí, caiu a ficha, né? Eu disse, não. A minha vida, eu tenho 2 sonhos que eu já realizei. E eu sou muito grata que eu já realizei, né? Que é ser médica e ser mãe. Então, quando eu fui mãe, eu pensei, a mãe que eu quero ser não comporta uma jornada de consultório de 12 horas por dia. Então, eu disse, não, como fazer a minha hora valer mais, né? Porque esse negócio de a tua hora vale tanto, na medicina a gente às vezes troca por isso. E não é. Aí eu parei para pensar, né? É um baque emocional, né? Ser mãe, a gente volta, né, para nossa infância. E muita análise, né, nesse processo.
A gente se cobra bastante, né? Em ser boa nas duas profissões, as duas missões, né? E na área médica, não é uma profissão fácil, tem muita dedicação envolvida aí. Sim, E né? o desafio de ser mãe também, principalmente de primeira viagem, era o primeiro filho, né? E aí eu disse, nossa, eu já sou mãe dos meus pacientes, né? Já tenho quantos mil filhos aí? Eu preciso dar conta disso, né? E aí eu comecei a rever. E eu me dei uma licença médica na época, né? E uma licença maternidade. E para ficar com ele, né? Comecei a voltar aos pouquinhos, ia lá, ficava uma horinha, levava ele junto, era todo um mecanismo que fazia, o Vinícius me ajudava muito, né? Para eu conseguir cuidar dele e da clínica. Mas e o que você fez nesse sentido de buscar elevar o valor, poder cobrar mais pelo teu trabalho, diminuir um pouco a jornada para poder se dedicar na tua missão na maternidade também? Na época, eu lembro que eu atendia cada 20 minutos no consultório e a maioria dos pacientes era do convênio. E aí eu fiz um cálculo assim, nossa, a minha hora vale isso, não pode, né? O que eu faço, né, que eu gosto, né, que me traz mais valor, né? Aí eu comecei a ver procedimentos que me traziam mais valor. Comecei a selecionar. A agenda era para às vezes 3 meses, 6 meses chegou. Então, assim, tá errado. O paciente que quer marcar, às vezes, né, particular ou de outra forma, ele quer para ontem. Quem tá precisando quer para logo a consulta. Eu comecei a deixar espaço na minha agenda, me permitia dizer não, que às vezes a gente não sabe, né? E fui marcando pacientes que tem horário. O paciente às vezes queria fazer um procedimento e não tinha horário. Eu dava um jeito de marcar os procedimentos, né? Fui deixando horários vagos na agenda, selecionando isso para fazer procedimentos. Eu disse, não, eu tô me sentindo insegura de fazer certas coisas. O que tá acontecendo, né? Por que tem gente que faz alguma coisa e eu não faço, né? E na época eu fui fazer um curso, né, com uma colega de Maringá, e eu disse, nossa, ela começou depois que eu, e ela faz tanto procedimento, né? Porque assim, quando eu voltei da maternidade ali, eu disse, nossa, eu tô me sentindo insegura, parece, pra fazer as coisas. Mas não, é aquela pausa pra pensar, né? O que tá acontecendo, né? O que eu tô fazendo, né? Eu só trabalho um atrás do outro, não tava dando conta, né? E a gente teve um movimento também, eu acredito que tenha sido bastante significativo essa diferença da questão da estética. Quando você se formou e iniciou a trajetória, você estava totalmente focada na parte clínica, né? Não haviam tantos recursos, desde tecnologia e produtos ainda no mercado voltado para a estética. E eu acredito que foi nessa época mais ou menos que começou. Na Santa Casa, quando na minha época de residência, era focado doença, né? E a gente tinha os ambulatórios de laser, a gente acompanhava professores por fora, fazia procedimentos de preenchimento, mas não como é hoje. E nesse tempo de 2013 ali até 2015, 2016, cresceu muito a rede social, né? Eu lembro que eu tinha Facebook, nem usava, e aí comecei, quando a gente montou a clínica, a ter o da clínica, comecei a postar algumas coisinhas, né? E aí, nesse período, cresceu muito. E aí começou alguns colegas, né? E nesse curso que eu fui fazer com essa colega médica, ela disse que desde a época da residência, ela começou a falar no Instagram. E ela tinha uma conta com muitos seguidores, e o paciente começou a vir dali, né? E lá na cidade não tinha ninguém que trabalhava com isso, com Instagram, com Facebook, quando a gente foi, né? E ainda em 2015 tu não via, né? Em 2017... Foi o início ali, né? 2014 que começou o Instagram principalmente isso, e mais aí não forte. tinha muita gente que falava lá, zero, assim. Era um ou outro que botava uma coisa raramente, né? E aí, quando a gente começou, né, e eu disse, não, tá, quando eu voltei desse curso, eu disse, não, tá tudo errado, Vinícius. Eu não faço isso porque eu não indico, não sei o quê, não dá tempo. Não, a gente tem que... E comecei a mudar um pouco certas coisas, entendeu? E aí, nesse meio tempo, a gente chamou, né, uma pessoa para nos ajudar. E aí, por questões pessoais, né, a gente teve a gente morava lá longe da família, né, ter filho, e aqui não é diferente, né, também, agora hoje tem pessoas mais próximas, perto, mas a gente teve esse movimento de sair de lá, né, e hoje a gente ainda tem de lá, ainda tem a clínica, porque ela
deu certo, né? Continua dando. E aí a gente teve oportunidades, assim, para vir fazer esse movimento de sair e procurar novos horizontes, né? Para Qualidade trabalhar. de vida, principalmente, né? Que é o que a gente Sim. tem muito aqui em Santa Catarina, né? E aí esse foi o principal objetivo, né? Com o filho pequeno, a gente começou a avaliar certas questões. E aí a gente conversou, eu e o Vinícius, e começou a pesquisar lugares, né? Que é uma dica até que eu deixo, né? Quando sai da profissão, né? Ali da dermatologia, o que que você quer fazer, onde você quer fazer e se prepare para esse local, né? Que lá a gente seguiu um fluxo, tinha pouco dermatologista, as pessoas nos conheciam, era confortável, né? E aí chegou o ponto que a gente, não, acho que só aqui talvez ficou pequeno pra gente, a gente precisa de algo mais, né? E aí a gente veio aqui, só que aí com esse boom, né, do marketing, e aí a gente fez esse movimento, que lá em Rio Grande ainda, e a gente que estava focado só na clínica, a gente chegou um momento aqui que a gente começou a atender em 2019, né, que foi muito lento, porque aí eu engravidei da Maria Clara, e aí eu vim aí, vamos fazer isso ou não vamos? E eu, vamos, né? Foi em meio, na verdade, à pandemia, o início da pandemia Sim. também, né? Então, foi uma mudança de estado, iniciando uma trajetória num lugar desconhecido, toda uma construção a ser feita. O início aí da pandemia, já aconteceu logo depois, e você estava grávida Foi tudo uma também. transformação. Veio o João, aí mudou a cabeça, fui chamada num concurso público em Rio Grande. Então, eu me dividi entre o consultório e o João e o concurso. E aí, a gente resolveu fazer essa mudança, eu tava grávida. Então, 2019 foi o ano que eu tava grávida. Eu atendi aqui numa clínica, em outra, ficava uma semaninha aqui e voltava a atender em Rio Grande. E 2020 vem a pandemia, né? Aí, home office, eu disse, o que vai ser? Só que foi uma grande, né? Aí, o nascimento das crianças e a pandemia foi uma virada de chave pra gente. Porque foi quando o consultório lá em Rio Grande explodiu, entendeu? As pessoas começaram a se olhar mais. A gente começou a olhar com outros olhos também para esse lado da autoestima, né? Não que já não olhasse. E na pandemia, eu comecei a fazer curso na internet de marketing. Eu comecei a ouvir todos os colegas que falavam sobre isso, das rotinas da clínica, fiz curso com duas colegas da área, entendeu? E aí eu disse, não, tem coisas que a gente tem que mudar. Não tá certo, né? Então teve aquele momento lá em Rio Grande que a gente contratou alguém aí. E quando a gente tá vindo pra cá, eu disse, agora não dá pra ser só a Solar. A Solar não existe aqui em Santa Catarina, né? E a gente voltou a focar na Fernanda e no Vinícius. E aí eu contratei uma pessoa lá pra fazer uma identidade visual, ela fazia os posts, foi um negócio muito simples. E aí eu disse, não dá mais, Vinícius, a gente precisa de alguém que trabalhe, de repente, com tráfego pago, Google, essas coisas, né? E a gente contratou uma agência que era de Rio de Janeiro, indicada por uma colega, que é assim, né, que a gente se comunica na medicina, né? Os colegas se indicam. E então, a gente começou a fazer mais posts, e eu via, nossa, mas tá faltando alguma coisa, né? E eu não falava muito, às vezes, mas quando eu falava, tinha algum retorno. E na pandemia, né, eu comecei a falar mais. Teve umas entrevistas que foram online, né? E eu percebia que quando eu falava, sempre tinha um retorno maior. Aí eu comecei a falar com o pessoal do marketing, faz vídeo aí, faz uns videozinhos. Só que aí não era como eu disse, mas não era. E aí eu me preparava lá pra falar, fazia um vídeo, gravava 10 vezes. Eu disse, minha voz não é legal, né? A gente começa a botar vários empecilhos, né, pra não fazer. E comecei. E aí fui fazendo e foi dando certo, né? E teve toda essa mudança, porque é muito diferente de chegar num lugar, né, que já estava estabelecido, né? Instagram, Facebook, tudo, e muito mais dermatologista, né? E eu disse, não, a gente tem que fazer, mas aí, como fazer? Não tem como imitar o outro, fazer, né, igual. Tu tem que fazer do teu jeito. É, isso que eu queria te perguntar, Fernanda, assim, como que foi para você, assim, primeiro você acabou indo buscar conhecimento sobre como fazer teu marketing. A gente sabe que dentro da faculdade a gente não aprende,
ninguém tem aula de marketing, até porque o marketing ele muda o tempo todo, tem atualização, né, o tempo todo, novidades, novas redes sociais chegando. Mas então você se preparou, você estudou. Queria que você falasse um pouquinho assim, o quanto foi importante para você ter uma noção do que precisava ser feito. Você começou a fazer e começou a sentir esse retorno. E começou a desenvolver um olhar sobre isso. Porque, olha, é por aqui que a gente consegue trazer pacientes. Uma cidade nova, onde ninguém conhecia vocês. E todo um trabalho a ser feito. Só que, na época já, né, em meio à pandemia, ali já foi todo mundo para a internet. E aí, os outros veículos acabaram ficando para trás. E aí, você entendeu que precisava focar nisso. E aí teve todo esse desafio de entender, saber o que fazer, aonde focar. Na época, né, o Vini disse, de repente a gente até faz de novo, né? Deu tão certo o negócio de mandar os cartões. Eu disse, tá, mas mandar e trazer o paciente para onde, né? Porque naquele momento a gente atendia em várias clínicas, né? E o atendimento de alguns lugares não era como a gente queria. Então, chega e deixa lá o paciente, né, na recepção, não é da forma que a gente não gostaria, às vezes, né, que fosse. Então, eu disse, não, tem que ser pelo Instagram. Só que, ao mesmo tempo, eu via, né, é lento o negócio, né? E a especulação, né? Onde atende? Mas você atende em Rio Grande ou em Santa Catarina? O valor da consulta, aquela coisa, né? E aí eu comecei a gravar vídeo, uma coisinha aqui, outra coisa ali. Tinha a questão das crianças também, que eu botava nos stories ali, como tava mesmo, né? Então começar, independente de como for, tem que começar, se tu quer algum resultado, né? E depois te escutar, te ver, né? Ver o que dá para corrigir. Não que eu ache ainda que seja perfeito, não acho, entendeu? Mas perfeição não existe. Mas tem que botar a cara e fazer. Mas você entendeu que em algum momento, assim... Não tinha como, entendeu? Tipo, na pandemia estourou, né? Então, muita coisa quebrou, né? E lá em Rio Grande o negócio cresceu muito. A gente, não, dá certo. Então, se lá deu certo, por que não vai dar? Né? Então, hoje, graças a Deus, tá ótimo aqui. E um dia apareceu, né, uma criatura na minha rede social, né? Uma pessoa querida, e me ofereceu, como vários chegam até hoje, né? Que o pessoal do marketing oferece os serviços por ali, né? E eu resolvi ouvir, né? Que eu gostei do que eu vi ali na rede social, que foi tu, né, Marlo? E aí a gente começou um novo trajeto, mas a gente tem que se conhecer. Porque não adianta tu chegar lá e falar, hoje eu vou falar de psoríase, hoje eu vou falar de preenchimento facial, né? O que tu quer fazer? A gente, como vem para uma cidade nova, a gente voltou a fazer lá que assim, vou dizer que 90% do consultório é a área estética, né? A dermatologia estética. A gente ainda atende alguns casos de doenças, de pacientes que tem no consultório e até alguns novos. Porque a gente gosta, entendeu? Vinícius, a gente tem essa formação. E aqui a gente voltou a fazer tudo, mas ali no Instagram, tu tem que selecionar um público, né? Tu tem que ter algum objetivo, tem que ter uma finalidade, não adianta sair falando, né? Óbvio que a gente coloca coisas diferentes ali, de procedimentos que a gente faz, fala algumas coisas também específicas de doença que quer atender, mas quem tu quer atender, né? Porque tem o público que tu não quer. E não é se negar a atender, focar. Focar. O que eu percebi logo que eu iniciei o atendimento ali de vocês, a questão de conhecer, saber, ter esse direcionamento da onde se quer chegar. Então, eu acho essencial hoje em dia para o médico, profissional da área da saúde, saber, conhecer sobre marketing para entender o que pode servir para que ele alcance os resultados, para que ele atinja o seu paciente, entender quem é o paciente ideal, aonde ele está, como que ele consome conteúdo, como chegar até ele, né? São etapas essenciais hoje que a gente fala de marketing digital. Parece que é algo que tem que contratar um especialista de marketing, mas até mesmo para contratar, a gente precisa ter conhecimento para poder ter essa conexão. E eu sempre fiz muita questão de permitir que os profissionais, os médicos, entendessem o que está sendo feito, para que está sendo feito, e inclusive implementar algumas ações internamente
Você foi uma das primeiras médicas que eu vi que implementou a planilha de controle sobre a origem de pacientes, para entender de onde que os pacientes estavam vindo, né? A secretária tem agora essa função de tentar identificar. Isso ajudou bastante. Foram vários processos, né? A prática que foram implementados, né? É uma coisa que às vezes, né, a gente não entende no início, né? Que, eu vou lá botar tantos reais no Google, né? Eu quero tantos reais de paciente de volta. Eu mesma, né, já passei por isso, enchi o saco da Marla. Mas, assim, a gente tem que ter esse controle. As primeiras campanhas fui eu que fiz sozinha, vendo videozinho na internet. Então, assim, eu sabia que se fizesse de certa forma, daria algum resultado. Mas aí, o paciente vem, manda mensagem, e aí, vai marcar ou não vai marcar o procedimento, né, que tu fez o vídeo ali falando, ou só tá especulando, o que é? Então, é ótimo ter isso, ter o controle daquilo que tu tá fazendo. E também o profissional do marketing, já tu fala em marketing, as pessoas já ficam pensando, não, mas vou ter que falar que nem aquela médica, vou me vestir assim. Quando a Marla chegou lá no consultório, eu disse, não vou ficar botando, né, broche da Chanel no consultório. Eu lembro disso, Não é. Então, assim, tu identifica, né, as pessoas que tu quer atender, quando eu falo isso, é quem tu te identifica. Eu sei que quem é meu público, né? Eu sei que tem muitas mães que são minhas pacientes pela identificação, porque eu também sou, e eu quero atender essas pessoas, né? Então, até na forma que tu vai falar no vídeo, né? Ser mais objetivo. Eu lembro que no início eu fazia um texto, falava, e nem eu conseguia me acabar de ouvir aquele vídeo, entendeu? Então, assim, eu procuro dizer o que eu quero, né? E o que eu noto, né? Quando o paciente vem do Instagram, ele vem e diz, eu vi quando um vídeo da senhora falou, meu rosto tá igualzinho. Quando a senhora falou, a bochechinha aqui, é isso que eu tenho. Então, eles vêm falando isso. A identificação. A identificação. Então, assim, quando eu faço algum vídeo, é sempre falando alguma coisa que eu ouvi no consultório. O paciente, a forma que ele fala, doutora, meu olho tá caindo. Então, eu vou falar do olho caindo, né? É aquilo que ele me fala ali no consultório, eu tento falar, porque aí a pessoa vai ver, pô, é isso que eu tenho, né? Eu quero consultar. Nossa, eu quero deixar aqui uma importância enorme para isso que você está falando, porque eu sempre falo para os médicos e pacientes, muitas pessoas, né, dizem, olha, eu não sei o que produzir de conteúdo. Eu digo, documente a rotina do consultório, traga casos dos pacientes, porque é isso que vai gerar identificação. Não adianta você falar de algo que você estudou especificamente, termos técnicos, né? O que conecta as pessoas é a vida real. Então, você já tem ali na tua rotina um banco de possibilidades, de ideias que você pode trazer. Olha, o paciente chegou hoje com caso tal, com queixa tal, e aí o que eu indiquei para ele? E aí quais são os resultados esperados com esse tratamento que a gente fez? E você traz isso para o contexto em forma de um vídeo, até mesmo com registros de imagens, né? Desde que não apareça ali o rosto do paciente, a gente ainda tem as regras, né, do CFM para a gente respeitar, mas assim, a gente pode fazer isso documentando a vida real do dia a dia do consultório. E botar ali o dia. Às vezes é uma correria o consultório, né? Quando eu vejo, passou o dia, eu não postei nada, né? Aquela loucura, né? Não, tudo bem, mas também, né? Vai botar qualquer coisa ali, né? Não, tem que ter uma intencionalidade. Quando a gente vai produzir conteúdo, né? E a gente fala, olha, documente o dia a dia. Não é só fazer registros de foto e postar. Paciente tal, hoje fazendo tal coisa. Tem que ter uma intenção, porque contar história. História, ela tem começo, meio e fim. Tem um porquê de estar ali. Então, a gente tem que sempre pensar isso. Você tem feito isso muito bem. Obrigada, né? Você me ajuda. Como é que você faz, assim, na prática? No dia a dia, você organiza um dia da semana para você gravar? Você aproveita aquele intervalo? O paciente não veio, desmarcou de última hora. Vou aproveitar e vou gravar. Como que você faz? Depende da semana, né? As últimas semanas, eu disse, meu Deus, sabe? Vou pegar uma foto, fazer um post, fazer alguma coisa. Mas, geralmente, assim, o paciente foi no consultório e me chamou a atenção a forma que ele chegou falando do problema, eu já deixo anotado ali, vou falar sobre isso, entendeu? Às vezes eu gravo alguma coisa nos stories, eu abro uma caixinha, às vezes eu abro uma caixinha, né, só por abrir, e alguém bota alguma coisa ali, eu já aproveito, já gravo e salvo o vídeo. Porque se teve mais, né? Eu olho ali, né? Outras comentaram, se identificaram. Aí eu coloco lá, já deixo pronto pra botar no feed, né? Alguma coisa que eu vi que teve
teve mais comentário. E às vezes na caixinha ali, quando tu abre, tem coisas que as pessoas querem saber, que tu nem imagina, né? Mas assim, pô, isso tá incomodando mais de uma pessoa. Às vezes aparece na mídia alguma coisa, né? Um famoso botou, se eu acho relevante pra mim, eu comento também. Mas também não acho legal, só porque todo mundo tá fazendo, fazer. Entendeu? Ai, que bom ouvir isso. É música para o ouvido de quem trabalha com marketing, porque eu tô sempre defendendo essa questão. Não entra na caixinha que todo mundo está. Tem muitas coisas, trends e tal, que é legal, que você olha e tu pensa, nossa, isso tem a ver com o meu público? Faz sentido para mim? Eu já fiz isso alguma vez? Aí você vai lá e faz. Sim. Não tem nada de errado, porque não é só conteúdo denso, maçante. Tem que ter um pouco de leveza, entretenimento também. Então, eu acho que é muito legal. Tem que sempre ter esse olhar, assim, ver se tem a ver com você, com o teu público, né? E apostar nisso também. Eu lembro quando comecei, né, a gravar, eu não gostava muito. Eu disse, eu gosto mais quando eu faço coisas mais curtas. Mas até que eu entendi que não era pra mim, né? Era pro paciente. Que era pro outro, não era pra mim. E a gente, ai, meu Deus, né? Eu não sou muito assim de pensar, já fui, entendeu? Hoje não sou mais, graças a Deus. Mas a gente se preocupa com um colega que vai falar, que não sei o que, aí tu vê. Já aconteceu, já vi uma colega falando de alguma coisa, legal, mas não vou fazer igual, entendeu? Às vezes tu tem, né, no início, pegava umas professoras, assim, da dermato, que dava aula, que falavam de alguma coisa, que legal, falou disso, né? Vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas falar do teu jeito. Eu nunca me esqueço quando uma paciente uma vez sentou na minha frente e falou, ai, doutora, adoro ver seus vídeos lá do Instagram, porque parece que eu tô sentada aqui na sua frente, a senhora fala igual fala no consultório. E quando ela falou isso, eu tinha recém colocado um vídeo curtinho falando realmente alguma coisa de paciente. Eu disse, não, tá aí. Eu não tenho que ficar lá dando aula de preenchimento labial, psoríase, sei lá, o que, entendeu? Eu tenho que falar o que o paciente chega aqui pra mim, que é o que tá incomodando, né? Tem que dar uma aula de rosácea, tem que falar que a bolinha vermelhidão no rosto incomoda. E aí, desde então, eu disse, não, é pro outro, não interessa, né, se eu vou estar ali na minha melhor, né, versão. Claro, a gente tenta apresentar, falar direito, né, corrigir os vícios de linguagem que eu tenho, aos poucos a gente vai melhorando, mas entender que tu tem que fazer do teu jeito. Ninguém sustenta, né, personagem por muito tempo. Querer falar bonito, é a voz que eu tenho, entendeu? E assim, tu vê tanta gente falando tanto absurdo na internet, né? Todo mundo se acha doutor em tudo hoje em dia. Então, já que eu sei, por que eu não vou falar, né? E falar de uma maneira simples, que é o jeito que eu falo. Eu falo exatamente como eu falo com o paciente no consultório. A Marla já me conhece, sabe, né? Que é a Fernanda que tá aqui, é a Fernanda que tá no consultório, é a Fernanda que tá em casa. E não dá, no início da profissão, às vezes a gente tem isso, né? De querer mostrar algo, de querer se provar. Até que tu entende, entendeu? Então foi mais leve vir pra cá, porque eu já entendia que deu certo. Vai ser lento, foi um pouco mais lento que lá em Rio Grande. Hoje, graças a Deus, tá muito melhor. Mas é um processo que tem que ser passado. E tem que entender, e tudo tem o seu tempo. E tem que ser você mesmo, não adianta. Isso... Só vai dar certo se for do jeito que você é. Autenticidade, né? A gente assumir, tentar melhorar, evoluir, né? No que você falou sobre vícios de linguagem, alguma coisa que a gente não gosta da gente, no resultado que a gente vê, mas não perder, né? Essa essência que a gente tem, que é o que vai manter a gente nessa construção a médio e a longo prazo. Como você falou, ninguém sustenta um personagem por muito tempo. E a gente sabe, né, dentro da área médica, como vocês têm uma convivência há muito tempo juntos, é natural essa comparação. E sempre vai ter aquele profissional, aquele colega que tem uma habilidade maior na comunicação e vai ter melhor desempenho ou vai se dedicar mais, vai ter mais tempo, uma vida organizada de forma diferente que vai lhe permitir fazer uma dedicação maior para isso e automaticamente a construção dele vai ter um processo mais rápido do que a tua vida, né? A tua construção. Então, tá tudo bem, né? Já fiz podcast, já gravei aqui até com um psicólogo que fala sobre isso, essa questão da comparação. A gente tem que se libertar disso. Eu tenho uma irmã gêmea, né? Então, comparação comigo.
Não dá muito certo. Superada, já Então, superou. eu converso muito com meus pacientes, né? Porque eu chego com a fotinha da famosa, eu queria a boca igual a delas. Não, tua boca é tua, minha querida, não vem. Esse papo não cola comigo, né? Então, assim, não dá pra se comparar, não dá. E priorizar, né? E assim, ó, é difícil pra todo mundo. E tu vai falar do teu jeito, e é uma habilidades, né? A gente tem que treinar. É que nem eu falo para as crianças, quer jogar bem bola, vai ter que jogar todo dia, né? Quer escrever direito, tem que escrever todo dia. Então tem que fazer vídeo sempre. Às vezes, não dá. Eu lembro que às vezes chegava lá no consultório, rapidinho, em 5 minutos a gente fazia, né? E às vezes não saía, né? Então, eu não escrevo antes, mas tem gente que precisa. Sim. Às vezes eu boto assim os itens, eu preciso falar, eu quero falar o quê? O que eu quero com isso, né? Eu quero que o paciente que tenha flacidez saiba que para ele é bom fazer liftera e bioestimulador, né? Então, eu tento falar o que gera flacidez, quem tem flacidez, o que é flacidez e o que resolve o problema dele, né? E venha pra cá. Aquela tríade, né, da dor, da solução, né, a partir da tua avaliação, os resultados que ele vai ter. Isso funciona. Mas assim, não existe fórmula mágica, tem que ir fazendo e ver o que é pra cada um, né? Tá certo. Fernanda, tem uma outra, além do marketing, tem uma outra fonte de atração de pacientes, que é a indicação. E aí, isso tem muito a ver com a jornada do paciente, e eu acho muito legal que vocês têm despertado o olhar bastante para isso, agora com o espaço próprio aqui também em Itajaí, e todo essa atenção voltada para a excelência do atendimento. Quanto é importante, qual a tua visão sobre isso, como isso mudou ao longo do passar dos anos também com as duas clínicas? A gente às vezes, né, faz um esforço ali dentro do consultório, né, para manter o paciente, e não adianta nada se depois ninguém chama, ninguém entra em contato, ou às vezes a maneira que eu vejo por mim, porque eu também sou paciente, eu sou cliente, né, e o serviço, e a gente mudou muito isso aqui, né, principalmente, lá em Rio Grande era de uma forma, também foi mudado com todo esse movimento que a gente fez, porque se tu é atendido, né, a pessoa entra em contato, e se tu é bem atendido ali no telefone, né, e resolve marcar, e tu recebe a localização mínima, né, assim, tipo, hoje os meus pacientes recebem a primeira consulta um vídeo, né, eu falando já, oi, né, tô aqui, tudo bem? Mas falando o que tem para ser mais proveitosa essa primeira consulta, que geralmente demora, né, dou dicas ali como proceder na primeira consulta, para funcionar melhor. E durante o atendimento, a chegada do paciente, eu sempre converso bastante com a secretária de Rio Grande e daqui sobre como fazer o atendimento, o paciente se sentir confortável. Às vezes o procedimento ele tá tenso, né? Porque vai fazer um procedimento. Porque às vezes, e também a saída dele, né? Vamos fazer alguma coisa de procedimento, se a gente conseguir fazer já no mesmo dia para facilitar a vida da pessoa. Se não consegue, já de programar, sair dali, já deixar agendado. Se não agendar, o que fazer para chamar esse paciente depois, né? Relacionamento pós, que é importante também. Ser simpático, eu sempre falo, como é que vocês gostariam de ser atendidos, né? Baixa a cabeça, fica aqui, né? Não, nem no consultório, né? Eu lembro que quando, na pandemia, um desses cursos aí que eu fiz, né? Uma médica dando exemplo de uma colega que era uma maravilhosa médica, só que os pacientes não voltavam. Inclusive, ela foi levar a familiar e não voltou, porque assim, que o atendimento fora era tão ruim que foi complicado, entendeu? Então, eu sempre converso muito com as gurias, vocês são o nosso cartão de visita, né? Precisa dar atenção pro paciente. Todo mundo gosta de ser cuidado, né? E uma coisa que eu digo, eu adoro casa de vó. Todo mundo gosta de sair com uma coisinha na mão, né? Então sempre quando no consultório, eu tento dar amostras para experimentar coisas que eu tô receitando, né? Porque é importante isso, eles entenderem, né, cosmética das coisas, e todo mundo se sente agradado, né, todo mundo gosta de uma amostrinha, de alguma coisa, e, inclusive nos procedimentos, já sair, né, imagina, faz um procedimento e ainda ter que sair na farmácia comprar alguma coisa de noite, às vezes, né, é tão ruim, então toda a jornada, e às vezes são simples detalhes que tu faz, que tu fala, a maneira de falar, que é importante, que nem esse paciente que vem da internet também, às vezes, não espera ser, né,
ele só quer, quanto que é? A doutora faz isso? Como é que é? Então, os scripts lá, né, que tu manda, é importante também, até porque a secretária, a gente sempre senta com elas para conversar sobre os procedimentos, né, e acaba virando uma rotina. Mas muitas vezes elas chegam e não sabem o que é um procedimento, para que serve, né? Então, para não ficar toda hora, isso, doutora, o que eu faço? A gente sempre ajuda. Mas é um tempo, né, que tem que estar disponível para estar sempre dando essa atenção. Então, isso é super importante. Sim. Eu acredito que teve uma mudança bastante grande dos últimos tempos para cá, porque hoje a gente vê um diferencial enorme dos resultados quando o atendimento é feito com excelência. O que é excelência hoje com relação ao atendimento, ao meu ver, né? Uma secretária preparada que saiba sobre os procedimentos, entenda sobre as queixas dos pacientes, entenda como que o médico procede para atender aquelas queixas dos pacientes e principalmente os resultados que aqueles procedimentos vão gerar no paciente, porque tem toda uma expectativa ali. E aí, quando a secretária está bem preparada, ela automaticamente já ajuda a converter o paciente que está ali em contato. Sim. Então, não adianta a gente fazer todo um investimento, muitas vezes, vai fazer investimento em tráfego pago, vai fazer investimento em Google Ads, vai fazer investimento em uma pessoa para estar ali produzindo os vídeos, escrevendo os textos, e o paciente chega e aquele atendimento não acontece com a excelência que poderia, e aí, automaticamente, o paciente não vê valor, acredita que, olha, talvez não seja exatamente o que eu achei que fosse, que eu estava buscando, e vai para outro profissional. Se você tem uma secretária ali bem preparada, que tenha os scripts, que saiba fazer esse atendimento, com certeza converte, e daí lota a agenda, que é o que todo médico quer, né? A agenda cheia de pacientes ideais, que é o paciente que vocês querem atender. Aquele paciente que tu tem uma identificação e que te gere, né? Retorno, né? Que se comprometa com os tratamentos, também acredito que seja um fator importante. E hoje, né? Eu tenho 2 filhos e trabalho, né? Aqui em Santa Catarina, meio turno. E tá bom, né? Não é ser milionária a medicina, não sei se vai me trazer isso, entendeu? Mas assim, já consegui fazer a minha rotina. Claro, tem dias que tem que ficar um pouco até mais tarde. Essa época do ano sempre é um pouco mais complicada. A gente fica, né? Tem outras coisas para fazer. Tem os pacientes para rever. Mas se tá tudo organizado... E não dá pra deixar assim também, né? Faz isso, tu confere isso. O negócio é teu, tu tem que estar de olho. Vamos ver hoje como é que tá. Hoje mesmo de manhã eu falei com a Ana vamos ver o paciente quem mandou mensagem dos vídeos do Instagram, né? Que as pessoas, tu faz o tráfego pago ali, né? E elas dão um retorno. Quem que agendou, quem que não agendou, por que não deram continuidade na conversa. Claro, não consigo olhar um por um, né? Às vezes são muitas mensagens, mas pra gente tentar modificar. Por que esse fechou e esse não, né? E ter o tempo, né? Do paciente também. E que nem Google, né? E o Instagram é completamente diferente a gente ver o paciente que vem, né? A urgência dele, né? O Google geralmente já vem querendo porque ele já está com o problema. E o Instagram, muitas vezes, é pelo desejo. Você tem que ir trabalhando o despertar do desejo nele para ele fazer o procedimento. Daí a média a longo prazo. Sabe, assim, até agora me veio isso. A gente, né, que é da área de saúde, que é médico, a gente não procura no Google um médico para ir. A gente nunca procura. A gente vai por indicação de um colega. Entendeu? Então, acho que é por isso que é tão difícil pra gente entender que as pessoas fazem isso. E se dá pra marcar por ali mesmo, eles gostam, entendeu? Então, mas hoje em dia, eles querem ver se o médico é bom. E antigamente a gente olhava currículo, né? Não tô dizendo que isso não seja certo, eu acho que é importante. Hoje em dia as pessoas vão lá e olham estrelinha no Google, olha seguidores no Instagram. Eu acho isso, assim, é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa se identificar com o que tu tá falando, independente, né, de números, é importante. E as pessoas querem... Hoje em dia, todo mundo quer discutir tudo por igual. Olha o que foi a pandemia, né? E as pessoas querem ver a cara do médico antes de entrar no consultório. Então,
a indicação boca a boca é maravilhosa. Aquele paciente que fica, porque o amigo fez, gostou, quer fazer também. Só que num primeiro momento, tu ter isso do Instagram, o que eu percebo, os meus pacientes? O que vem do Google é aquela urgência. Eu tô com algum problema, eu quero resolver. Entendeu? Tô com queda de cabelo, botei ali, eu vi que ela atende, né? E vem. E o Instagram é aquele paciente que viu um vídeo, que viu outro. E quando ele vem, ele vai e faz o procedimento, porque ele já vem decidido, porque ele já sabe tudo de cor que eu falei ali. Aí ele fala, igualzinho que fala mesmo ali, né? Essa é a jornada do paciente que a gente fala, né? Demora. Desde o início. Não é uma coisa assim, né? Inclusive, eu demorei pra entender que demorava, entendeu? Mas se tu fizer todo dia um pouquinho, vai dar certo. Que legal. Fernanda, eu recebi 2 perguntas aqui e eu quero, né, ver se você me ajuda a responder esses seguidores. Uma delas é de colegas de marketing, que eu tenho, né, o meu perfil também, e aí tem muitas pessoas que me acompanham, e eles sempre me perguntam como foi que eu, né, comecei a trabalhar com médicos, muitos querem. E aí eu queria entender um pouquinho como que funciona, né? Você já me falou que vocês não procuram profissionais, outros médicos, para as queixas de vocês se indicam. Isso também acontece com relação a procurar um profissional de marketing para atender os serviços? Sim, e assim como a parte de gestão e outros? A gente geralmente tem os grupos médicos, se fala, na época que a gente trabalhou com aquela agência, foi uma indicação de uma colega, que a gente estava meio perdido, né, queria fazer outro movimento. Às vezes tem as pessoas, né, os feras da internet que a gente indicam pra gente. Às vezes, o colega já trabalha com alguém, falou bem, aí a gente vai lá e pergunta. Quantos já me perguntaram de ti, né? E aí, como é que é? Funciona mesmo, né? A Marla. E também tem vocês que chegam até nós via Instagram, né? Todo dia eu recebo proposta de pessoas, já trabalha com quem faz teus vídeos, primeiro vem um elogio, né? E aí, quem faz o teu Instagram, posso te ajudar, vamos conversar um pouquinho. Então, mas a gente sempre tenta ver de outros colegas, pessoas que deram resultado. Quando tu chegou pra mim, né, foi pelo Instagram. E aí, eu não te conhecia, não conhecia ninguém, mas eu entrei no teu Instagram e vi que tu já tinha trabalhado com pessoas que eu conhecia dentro da dermatologia e da cirurgia plástica. E aí, eu tava passando um momento que tava querendo fazer coisas diferentes ali, que eu tava vendo que não tava tendo o resultado que eu queria. E aí, a gente conversou, né? E aquela frase que eu tinha, se tu soube te vender tão bem pra mim, então eu quero que tu me venda também. Aí a dica, colegas, tem que saber se vender primeiro. Legal. Outra pergunta aqui é: quais dicas você pode dar para quem está iniciando a trajetória na dermatologia? A gente tem aí profissionais, né, começando todo semestre, tem uma nova turma aí chegando. Quem está começando hoje tem a facilidade de já ter todas as redes sociais, já ter aí, né, esse contexto pronto, só começar. Sim, hoje em dia as pessoas na faculdade já estão, né? Eu decidi a dermato lá no finalzinho, né? Eu sempre fui rata de hospital, vivia no hospital, e no final da faculdade eu decidi que queria fazer dermatologia. E hoje eu acho que como tem, isso já é saber se posicionar. Entrou, eu vou querer fazer dermatologia, né? Vê o que tu quer trabalhar dentro da dermatologia, né? Porque tem muita coisa dentro da dermatologia, nem tudo é estética, né? E tentar falar pro teu público que tu quer, né? Primeira coisa, essa coisa de propósito, acho que as pessoas, né, é um glamour em cima disso, mas o que tu quer pra tua vida, né? O que é bom pra ti? Eu gosto de trabalhar com isso, então tu vai trabalhar só com isso ou não? Como que vai se definir, assim, onde tu quer estar e como tu vai fazer, né? Às vezes a gente vai mudando durante o caminho, né, e tá tudo bem,
Mas assim, eu gosto mais disso, então já começar a falar sobre isso. É importante, hoje em dia, o digital tá aí, né? Instagram, Facebook, tem que ser usado, daqui a pouco vai ser outra rede. Se comunicar é importante, as pessoas querem se identificar hoje em dia, não tem mais aquela coisa, né? Do médico inatingível, as pessoas querem estar próxima, querem ver o que acontece no consultório, como é que é o procedimento, os receios, né? E não se comparar, eu acho que é o principal. Fazer do teu jeito, fazer do jeito que você sabe, ser autêntico, né? Não precisa inventar é autêntico, né? Tem que ser diferentão. Mas fazer como tu sabe, fazer independente de como tu for, fazer como começar. E fazer do teu jeito, sem ficar achando que os outros vão estar te chamando de blogueirinho, blogueirinha, entendeu? Porque é um processo, entendeu? Se tu quer... E tem gente, né, que aí não é da área da dermato, na medicina, que não vai trabalhar com Instagram, e tá tudo bem, né? A dermatologia, hoje em dia, as pessoas procuram, né? E a área, principalmente a área da estética. E tem tantas outras profissões a gente já fazendo, né? Mas quem tá começando, acho que tem que focar no que quer, no que gosta, independente se for mais problemas, né? Doenças ou parte estética, mas tem que focar e ser você mesmo. É o que mais importante. É o que você tem feito, né? Tá dando certo, né? Tá dando certo, isso aí. Bom, gente, estamos chegando nos minutos finais desse podcast, né? Se você está curtindo esse conteúdo, já acompanhe por aqui no canal, compartilhe aí com quem mais você acredita que seja importante, né? Conhecer a doutora Fernanda, saber mais sobre a área da dermatologia, os desafios, né? De iniciar aí uma construção, né? Tanto na questão da profissão em si, quanto a parte do marketing, que é essencial hoje para toda a trajetória de todos os profissionais. Fernanda, eu quero te deixar os minutos finais para você fazer suas considerações, compartilhar aí o teu perfil no Instagram, então, para que as pessoas possam te acompanhar, te conhecer, se inspirar no que você já vem fazendo, construindo ali e também, possivelmente, se tornar tua paciente aí, já que você trabalha com essa área tão bacana que é a parte da estética, da beleza, do rejuvenescimento. Bom, a Fernanda é essa aqui que vocês estão vendo, né? É a mesma pessoa que vocês vão conhecer lá e vão encontrar no consultório. O meu Instagram é Fernanda_dermatologista. Lá eu coloco dicas, né? Às vezes todo dia, às vezes não, né? Mães, né, me entenderão. De procedimento, principalmente estético, né? Eu atendo ainda algumas coisas da área, né, de doenças na dermatologia, da parte clínica, algumas coisas cirúrgicas e... parte de câncer de pele, eu faço. Só que o foco hoje, que é o que mais, né, eu tenho no consultório, são os procedimentos estéticos. E lá eu sempre dou dicas para quem quiser saber mais, né, sobre todos esses probleminhas que tanto incomoda, né, muita gente, principalmente as mulheres, mas os homens também, né, que é um público que cada vez aumenta mais no consultório. E é só chamar ali, falar com a minha secretária que a gente pode conversar no consultório. Tá certo. Obrigada, Fernanda, mais uma vez, por ter aceito o convite. E esse episódio, então, fica por aqui. Encontro você no próximo. Até lá.